que é um arquiteto de software, né? E vamos comentar sobre isso, papéis e responsabilidades. Eu vou falar do meu caso, só para o pessoal entender. Era um sistema para gerenciar uma área jurídica. Então, né, a gente queria saber lá vários indicadores de um determinado setor jurídico de uma empresa. E aí, o projeto ele começou com uma montagem de arquitetura feita apenas por um bom desenvolvedor. Era um bom desenvolvedor, o cara que dominava a tecnologia. No caso ali, era uma tecnologia no code, 100% sem código, um sistema no Pipefy. E ele começou a construir o processo baseado em indicadores que precisavam ser gerados. E ele construiu, as pessoas começaram a usar o sistema e quando eu fui olhar o que foi construído, eu sou desenvolvedor, mas eu não cursei arquitetura, né? Entre aspas, eu não sou um arquiteto de software, por exemplo. Se você falar, Agostinho, faz a arquitetura de um software C# aí para mim, não sei fazer. Mas na tecnologia low code, no code, na verdade, que eu conheço Pipefy, aí eu consigo pensar na arquitetura. Então, entenda que o papel do arquiteto é pensar no propósito do sistema, né? Em como ele vai se conectar com outros sistemas, qual é a melhor forma de montar aquele sistema para que ele dure, né? Então, eu entendo dessa forma, o Gustavo que entende mais sobre isso, inclusive, o Gustavo é o que dá os módulos de arquitetura de software, o Software Master Method. Naquele caso lá, o desenvolvedor, ele pensou na construção do software para gerar os indicadores. Foi feito. Só que quando eu olhei, eu falei, olha, a arquitetura poderia ter sido diferente. Especialmente por quê? Porque a manutenção daquele software ia dar muito trabalho e ele não duraria por muito tempo caso mudanças no processo fossem feitas e novos indicadores pudessem ser gerados. Então, eu, com o olhar de trabalho para manutenção e futuro daquela arquitetura, que é basicamente parte das responsabilidades, fiz uma proposta para mudar a arquitetura e aí essa nova arquitetura está sendo construída. Então, eu acho que tem bastante relação com essa primeira pauta, né, sobre o que é um arquiteto, né? Ele não pensa apenas no sistema, ele pensa também em coisas como manutenção, como longevidade e outras coisas mais, né? Que o desenvolvedor pode pensar, dependendo da situação, mas não basta ele ser sênior, como esse caso que eu comentei. Eu vou até além. Então, o arquiteto ele é quem vai encaixar as peças durante todo o projeto e não só pensar em como manter ele, mas como também dar manutenções de qualidade dentro desse software. Porque quando a gente está falando sobre software, ele vai ter mudanças, ele vai ter suporte às vezes, e se você está no suporte apenas num dev, apenas numa coisa que não tenha um olhar de arquitetura por trás, por cima, uma validação de arquitetura periodicamente, o que vai acontecer é que normalmente vai virar uma coxa de retalho qualquer projeto que você tenha para fazer. Seja ele um projeto que tem uma boa arquitetura ou um projeto que não tem uma boa arquitetura. Então, quem é o arquiteto? O arquiteto é alguém que é responsável por pensar muito mais na estrutura do sistema. Escalabilidade, manutenção, parte de manutenção, tem manutenabilidade, tem um nome específico, em inglês é melhor, mas sustentação disso, qualidade, melhoria, otimização. É alguém que está focado nisso, alguém que vai sempre olhar para o sistema e falar, opa, como isso aqui pode ser melhor? Como a gente faz uma manutenção de boa qualidade. E é legal a gente comparar, e eu falei isso no módulo, é legal comparar com a própria engenharia. E quando a gente vai comparar com engenharia, a gente consegue fazer coisas boas. Eu não tenho ideia de como arrumar meu banheiro. Com quem que eu vou recorrer? Eu vou recorrer num arquiteto que ele vai me mostrar da melhor maneira de eu organizar meu banheiro para ficar funcional, para que funcione bem, para que atenda aos meus requisitos. Então o arquiteto dentro do software ele tem a mesma função. Esse arquiteto, ele necessariamente foi um pedreiro? Talvez não. Talvez a pessoa que fez ali não foi um pedreiro, mas foi alguém que estava sempre presente. Já dentro da arquitetura de software, a gente sempre fala que um bom arquiteto é alguém que foi dev por vários momentos e passou por contextos diferentes dentro do ecossistema dele. Então, eu sou um arquiteto de back-end. Então, você passou por várias aplicações que envolviam back-end de contexto diferente. Eu sou um arquiteto de integrações. Eu fiz várias integrações de várias maneiras diferentes e sei o que fazer. Por que que nós falamos isso? Porque, comparando de novo com a arquitetura, uma pessoa que sempre fez alvenaria, uma pessoa que sempre mexeu, um pedreiro que sempre mexeu com alvenaria, um dia você pode chegar para ele, cara, quero fazer isso aqui em drywall. Não, drywall não presta. Drywall ou é alvenaria ou é uma prática ruim. Não presta aquelas coisas no Brasil. Drywall é só nos Estados Unidos. E esse cara, por causa da formação dele, não é proposital, às vezes, que ele está fazendo de má vontade, mas porque da formação dele ele só mexer com alvenaria, ele sempre vai ver o melhor da alvenaria. Ele não conhece as vantagens de outro modelo, de outra arquitetura, de outro sistema.
E um E dev de software, você já viu isso acontecer no contexto de software? sim, Tipo, demais. o cara é acostumado em desenvolver em C Sharp e fala, meu, vamos desenvolver em outra linguagem. O É, cara, não presta. tudo é a mesma linguagem, né? Então, dentro de software, a gente vai ver pessoas que têm tudo a mesma linguagem, até mesmo um ecossistema. Vou falar até de um caso. Se você perguntar para mim hoje qual é a melhor inteligência artificial, eu sempre vou procurar primeiro dentro da Microsoft. Você já tem um vício dentro disso, você já sabe que você está mexendo dentro desse ecossistema. Então, vai buscar primeiro no Microsoft. Se você perguntar hoje, Agostinho, qual a melhor solução para fazer um cadastro gerencial de umas coisas básicas e um fluxo de entrada com aprovação, você automaticamente vai pensar no Pipefy. Vai falar, pô, Aham. Pipefy é a melhor coisa que a gente tem para poder fazer isso daí. Não necessariamente você sempre vai ser enviesado, sempre vai ser enviesado. Não tem como não ser enviesado em alguma, porque você é arquiteto de uma coisa específica. Então, Uhum. sempre você vai ser enviesado. Mas um bom arquiteto é alguém que está olhando o mercado, está olhando as outras funções, está participando de outras funções, está testando novas coisas com a sua equipe para que a sua equipe tenha maior escalabilidade, maior performance, tenha mais fácil sustentação. Então, um bom arquiteto, por um exemplo prático, né? Um bom arquiteto numa empresa é alguém que está olhando que a linguagem X está morrendo, que é a linguagem padrão da empresa, e está direcionando a empresa para fazer os novos projetos ou fazer as mudanças de uma linguagem mais nova, uma linguagem que Uhum. funcione melhor, uma linguagem que é mais aceita hoje no mercado. E sempre isso vai acontecer, é normal. Por isso, um Uhum. arquiteto é alguém que está pensando especificamente nisso. Não é necessariamente alguém que Sim. está desenvolvendo, mas é alguém que É. está pensando nisso. E você trouxe um ponto importante, que às vezes o cara é um ótimo arquiteto em uma determinada linguagem e ele sabe nada de outra. E aí é Uhum. aquilo, né? É uma coisa é o arquiteto muito bom em um determinado tipo de tecnologia. O outro é o arquiteto que domina muito uma tecnologia, mas ele tem noção de quais tipos de problema outras tecnologias resolvem melhor, né? Aí é um arquiteto mais Exato. completo, né? E um arquiteto, geralmente, ele vai subir para uma carreira mais gerencial depois. Ali um CIO, um CTO, que ele vai conhecer sobre tecnologias que funcionam na empresa. Então, qual que é a função do CTO? Olhar tecnologias do mercado e trazer essas novas tecnologias para a empresa. Essa função é uma função que o arquiteto desempenha também. Por que o CTO pensa nisso? Porque o CTO quer que a empresa continue relevante no mercado, continue escalando, continue contratando novas pessoas, contratando boas pessoas. Então, o arquiteto está focado nisso. Mas o arquiteto está focado nisso dentro da tecnologia, dentro do software que ele está desenvolvendo, dentro dos projetos da empresa, não necessariamente da empresa como uma estratégia. O CTO tem a estratégia, vamos dizer assim, o CTO, o CIO, né? Ou mais o Uhum. CTO do que o CIO nesse caso de tecnologia, e o arquiteto talvez vai ser o responsável por gerenciar isso. A estratégia do CTO, pô, nós precisamos ter novas tecnologias aqui dentro. Nós precisamos olhar inteligência artificial. Qual a função do arquiteto? Pô, vamos ver inteligência artificial, vamos criar um projeto, pessoal, vamos fazer nessa inteligência, vamos usar esse framework. Já existe um framework de inteligência artificial. Essa é a função de um bom arquiteto ali dentro das organizações.